Tá aí pensando em construir uma casa e tá pensando em fazer uma casa térrea? Então fica aqui comigo que hoje as ideias são para fachadas de casas térreas. Eu separei algumas imagens e vou trazer para vocês algumas ideias que eu achei interessantes nessas fachadas. E talvez assim eu consiga te inspirar a fazer a sua fachada. Então fica aqui comigo até o final do vídeo. Se você gostar, você deixa seu joinha e se inscreve no meu canal. Fica aqui comigo. Fachadas de casas térreas são o cartão de visita de uma residência. Por isso que elas merecem uma atenção especial. Depois de um longo dia de trabalho, quando você chegar em casa, a primeira coisa que você vai ver ao chegar é a fachada. Então vale a pena investir um pouco mais para que você tenha uma fachada legal, com a sua personalidade, com a sua cara. As térreas possuem uma vantagem de custo em relação a um sobrado, porque a sua estrutura é bem mais simples. Com essa economia estrutural é possível investir um pouco mais na sua fachada para que ela fique mais convidativa e funcional. E acredite, os detalhes vão fazer toda a diferença na fachada de uma casa. Então, para te ajudar a sonhar um pouquinho mais e para te ajudar a ter algumas ideias, eu separei algumas imagens que eu encontrei no Pinterest de algumas fachadas bem interessantes e eu vou explicar para vocês um pouquinho o que torna essas fachadas tão interessantes e que você pode tirar alguma ideia e replicar no projeto da sua casa. Mas lembre-se, não construa sem a ajuda de um profissional. Quando você tem um projeto feito por um arquiteto ou por um engenheiro, você consegue visualizar como sua casa vai ficar antes mesmo da obra começar. E você consegue economizar uma grana. Acredite em mim, não tem nada que fique mais caro do que uma obra que as coisas são feitas e refeitas por falta de um projeto bem feito e de pensar antes de fazer a obra. Então vamos lá, vamos começar a ver quais são os detalhes que fazem a diferença em algumas fachadas que chamam bem a atenção. Vou começar falando dessa fachada que me chamou muito a atenção. E gente, lembrando, esses projetos que eu vou mostrar para vocês aqui não são meus, tá? São imagens de projetos que eu peguei lá do Pinterest. Se você tiver curiosidade e quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma passadinha lá no meu Instagram, que lá você encontra só os meus projetos autorais. Voltando aqui nesse projeto, vou falar para vocês o que mais me chamou a atenção nele. É uma casa térrea que me parece que tem um pé direito mais alto que o convencional, parece que entre 3,80 a 4 metros, e isso é legal porque dá uma valorizada na fachada da casa. O que me chamou a atenção também são o uso das cores e dos materiais. Repara como que o uso do cinza, da madeira e das esquadrias em tom de preto deixam a fachada bem moderna e bem interessante. Então, se você gosta de um estilo de fachada mais moderno, eu acho que esse é um estilo que seria interessante para você. Outro ponto interessante é a laje, que foi apoiada apenas em um dos lados por esse pilar, também na cor preta, e do outro lado a laje está em balanço, ou seja, não tem nenhum tipo de apoio. Lembrando que aqui é uma casa de condomínio fechado. Esse aqui é um estilo de fachada que pode servir tanto para casas de condomínio quanto para terrenos que ficam na rua. Reparem que a casa tem um muro, mas o muro é de vidro, o que é legal porque traz essa visibilidade da fachada interior da casa. Eu só indicaria, no caso de ser uma casa em terreno de rua, que esse vidro, esse grande vidro dessa janela, tivesse uma aplicação de insufilme ou que ele fosse aquele modelo de vidro que é espelhado, para que quem estiver fora não consiga enxergar o que tem do lado de dentro da casa, até para que a casa fique mais segura. Amei esse estilo. É um projeto com linhas retas e que trouxe esse pórtico, esse elemento em torno do portão que chamamos de pórtico e que fez toda a diferença na fachada. Repara como um elemento simples pode fazer toda a diferença e como a iluminação também ajuda a valorizar esses elementos diferentes. Aqui uma outra ideia de fachada com muro e portão.
O que me chamou bem a atenção nessa fachada foi essa ideia do pórtico, como a gente viu na imagem anterior. Aqui também temos um pórtico que está em torno do portão social de entrada e desse muro que recebeu esse revestimento diferente, um jardim, uma planta bem bonita na frente. E o mais interessante que eu achei nessa fachada é que esse volume da laje ultrapassa o volume vertical do pórtico. Achei que isso trouxe um volume interessante para a fachada. E são esses detalhes, sabe, que fazem a diferença e que fazem com que uma fachada se destaque e se valorize no meio da multidão. Detalhe da fachada dessa casa térrea ficou por conta dos cobogós. Cobogós são esses elementos que a gente vê fazendo a vez de muro. E repare que aqui é uma casa de esquina, então o cobogó veio fazendo todo o contorno da casa. É uma casa com linhas retas, com uma única cor, a cor branca, e que o elemento de destaque ficou por conta mesmo dos cobogós. Esse elemento é bem interessante para ser utilizado não só em fachadas, mas para ser utilizado também no interior da casa, porque ele pode servir como divisória de um ambiente. Que tal esse estilo de casa térrea bem minimalista? As linhas são bem retas e o destaque aqui ficou por conta do portão de madeira e da iluminação. O que você acha desse estilo? Eu gosto. Aqui me parece uma casa de condomínio, mas que facilmente poderia ser uma casa de rua, caso tivesse um muro e um portão vazado. O que me chamou a atenção nesse projeto foi esse pergolado em cima da porta de entrada e essa cor diferente que escolheram para colocar nesse volume diferente, que tem uma altura diferente, né? E são pequenos detalhes que fazem a diferença numa fachada. Tá vendo como não precisa ser nada muito exuberante, nada muito caro? Você pode investir em pequenos detalhes que vão fazer a diferença na sua fachada. Até agora, todas as fachadas que vimos eram fachadas com um telhado embutido. Telhado embutido é quando a gente tem uma pequena parede que esconde ou literalmente embute o telhado. Mas eu acho que os telhados aparentes têm o seu valor, ainda que é um estilo que está sendo pouco utilizado hoje em dia nas novas construções. Mas eu acho que fica bem interessante. Você pode utilizar apenas uma queda, como a gente vê nessa imagem, ou como a gente vê aqui nessa outra imagem, várias quedas e traz mais personalidade para o projeto. E nesse projeto que eu gostei também é que a madeira também ficou aparente. Eu acho que fica bem legal. É um estilo mais rústico, mas eu gosto e acho que fica bem bonito dependendo do estilo do restante da casa, né? Porque eu acho que sempre o estilo tem que conversar. Não dá pra gente fazer uma casa com uma fachada num estilo bem rústico e o interior da casa ser mais clássico, por exemplo. O estilo da fachada tem que conversar com o estilo do interior da casa para que tudo fique mais harmonioso e interessante. Outra coisa que valoriza demais uma fachada de uma casa térrea é a criação de vários volumes. Repara como aqui nesse projeto a gente vê volumes diferentes, com alturas diferentes, volumes verticais, volumes horizontais. Isso traz um certo interesse na fachada, torna a fachada mais interessante. Repara também aqui nessa fachada como os volumes verticais foram valorizados com revestimentos diferentes que foram valorizados por uma iluminação bem focal. Eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença e que faz uma fachada se destacar, né? Para criar esses volumes diferentes, é interessante que a gente faça ambientes com alturas de pé direito diferentes. Repara como aqui nesse projeto, somente a sala tem um pé direito mais alto, numa altura de 4 metros e meio, mais ou menos, e que valoriza demais a fachada, assim que a gente tem que fazer um sobrado. Como eu disse antes, o sobrado, o valor para construir um sobrado é mais alto do que construir uma casa térrea, exatamente por conta de estrutura. Mas quando a gente faz somente o pé direito mais alto, super valoriza a fachada fica super legal, super bonita e não fica tão cara como se fosse fazer um sobrado. As fachadas são tão importantes que tem escritórios de arquitetura que são especializados nessa etapa da obra. Só fazem isso. Escritórios que são contratados só para fazer o projeto da fachada. Elas são muito importantes. Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que eu não tenha falado demais. Às vezes eu falo demais nos vídeos, mas eu espero que você tenha gostado.
tomara que esse vídeo te ajude aí nas suas decisões para fazer o projeto da sua fachada, da fachada da sua casa. Como eu disse antes, não deixe de contratar um profissional, um arquiteto ou um engenheiro para que ele te ajude nas decisões do projeto da sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário também, que eu vou adorar responder. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!